E aqui eu vou na modalidade expresso e escolho todas as verbas que eu quero, ou que foram deferidas, ou que eu estou pleiteando. Se a verba que eu quiser não existir aqui, eu posso criar essa verba no lançamento manual, tá? E aqui nós temos, nesse ponto, parâmetros da verba, as diretrizes que essa verba vai seguir. Aqui nós temos as incidências e aqui a gente exclui. E nessa coluna aqui a gente tem os reflexos, tá? Lembrando que todas as alterações que a gente fizer, a gente tem que vir aqui e regerar, porque senão o sistema não salva, tá? Então, vamos aqui ponto a ponto. 13º salário, eu escolho a base, que eu quero que incida aquele 13º. Então, a Dona Maria nunca recebeu o 13º. Ou ela recebia 13º, mas só com base no valor anotado da carteira. Então, eu vou calcular o 13º somente sobre a comissão. Então, eu vou em salvar. Vamos aqui agora para o aviso prévio indenizado. Já o meu aviso prévio, eu quero que ele use como base os dois pontos, o valor da carteira e a comissão. Então, eu vou aqui e adiciono os dois pontos, tá certo? Pronto. Vamos aqui para férias. As minhas férias, eu quero que ela incida sobre os dois valores, tá certo? Então, eu vou aqui e incido e faço constar a comissão, tá? Mas vamos aqui. Não, mas ela tirou 2 férias e essas 2 férias que ela conseguiu tirar, ela recebeu considerando somente o valor da carteira. Calma que a gente vai ajustar isso agora. Fiz essas alterações, clico em regerar. Vamos aqui, preciso salvar sempre, tá? Então regera sempre. Aqui clicando no meio, eu consigo vir e selecionar os valores que eu quero que incidam nesse cálculo, tá? Então eu quero que entre todos, considerando que aqui ela recebeu, supondo, R$2.000 de férias. Então, olha, ela recebeu 2.000, mas as férias dela eram para ter sido a maior. Então, aqui ele vai deduzir e só vai calcular o remanescente, tá certo? Vamos lá. Aqui nas férias, certo? Eu consigo incluir quais são as bases do meu cálculo. Eu quero que seja o salário mínimo e a comissão. Mas vamos supor que a Dona Maria tenha recebido férias, algumas férias, com base somente no valor que ela tinha em carteira, tá? Como é que a gente faz? A gente vem em salvar a alteração, tá? Sempre regerar, sempre, sempre, sempre. Vamos aqui para a ocorrência da verba e aqui eu coloco o valor que ela recebeu. E aí o sistema vai automaticamente deduzir e cobrar somente o remanescente, tá bom? Salvei. Agora vamos para as horas extras. Qual é a minha base de cálculo das horas extras? A comissão e o salário mínimo. Se eu quisesse que essas horas extras adotassem um adicional de insalubridade ou periculosidade, eu incluiria ele aqui. Ele estaria por aqui, se tivesse, nesse cálculo, e eu adicionaria ele aqui, tá certo? Mas não é o caso. Nesse caso em concreto, a minha hora extra ela tem um adicional de 75%. Então, eu altero aqui, informo aqui e altero aqui, tá? Vamos agora aqui a quantidade importada do cartão de ponto. Aí ele vai sincronizar as informações. Aqui eu seleciono os reflexos das minhas horas extras, tá certo? Vamos para o intervalo entre a jornada, mesma sistemática das horas extras, lembrando que intervalo entre a jornada não incide FGTS nem contribuição social, tá? Então, você vai ter que esticar, porque geralmente já vem indicado pelo sistema. Adiciono a minha base, modifico aqui também o valor da hora extra, importada do cartão de ponto intra-jornada, salvei. Intervalo entre a jornada não tem reflexo por conta da reforma trabalhista, certo? Multa do 477, qual é a base? Comissão também. Então a gente adiciona aqui e vai salvar. Saldo de salário, comissão também como base. Vamos aqui, clicamos. Vale transporte, ele já puxa todas as linhas de Fortaleza, a quantidade, o multiplicador na verdade que são
2 passagens, ida e volta, e a quantidade eu vou puxar os dias trabalhados, importada no cartão de ponto, dias trabalhados, tá certo? E clico em salvar. Aqui no Vale Transporte, o sistema já sabe o valor da passagem, por quê? Porque você já fez aquele procedimento que eu espero que você tenha feito, que é o do adicionar a tabela todo mês. Por quê? Se a passagem sofrer uma alteração de valor, você não precisa ter essa informação na cabeça. É essa planilha, é essa tabela que vai puxar essa informação. Então essa tabela ela contém os índices de juros, reajuste de salário mínimo, valor de passagem, tudo que for de conhecimento público, tá certo? Então, vou fazer até uma atualização aqui, que é, você vem em tabelas, atualização de tabelas, escolhe o tribunal que você quer e atualizar online. Para atualizar, você precisa estar logado na internet, tá com o roteador, tá com a internet ativa, tá? Para fazer o cálculo não, você pode ficar sem internet, mas para atualizar você precisa, certo? Mudou de tribunal, fiz um cálculo do Tribunal de Minas Gerais, que é o terceiro, modifica aqui. Vou fazer um outro cálculo daqui de Fortaleza, vem de novo e modifica de novo, tá bom? Vamos retornar aqui para as verbas. E aqui ao retornar das verbas, vamos aqui para o valor pago. Nesse exemplo em concreto, eu estou supondo que o empregador pagou R$ 1.500 na saída dessa funcionária. Então, o valor pago é no desligamento, então ele vai entender que esse valor só foi uma ocorrência que foi no desligamento. E eu sempre renomeio aqui e boto o valor pago TRCT, tá bom? Posso incluir que houve recolhimento do FGTS ou não. Geralmente eu não coloco o cálculo inicial e clico em salvar, tá? Fiz todas as alterações, sempre seleciono todas, clico em regerar. Sempre lembrando de clicar nos reflexos que o juiz tenha dado ou que eu queira que faça parte dos meus cálculos, tá certo? Outra diquinha para reduzir o valor da sua planilha e não modificar o rito do seu processo, de sumaríssimo para ordinário. Você vai sair desticando a contribuição social. Você não precisa calcular a contribuição social se estivermos tratando de cálculos iniciais, tá bom? Então eu venho aqui em horas extras, destico a contribuição social, porque senão vai majorar indevidamente meus cálculos, vai dar 14, 15 mil só de contribuição social. Aqui já está desticado. Vamos aqui, multa, saldo de salário, eu vou desticar. Vamos aqui. Pronto. Outro ponto, só um lembrete. No aviso prévio, se o aviso prévio for indenizado, tá? Indenizado, não incide FGTS. Porém, se ele for trabalhado, incide FGTS. E contribuição social se você estiver liquidando o cálculo, tá? Mas aqui ele é indenizado, não incide, vou salvar. Fiz todas essas alterações, clico aqui em regerar, regero tudo, salvo tudo, show, paz e bênção. Vamos agora para o salário família.